Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio desse podcast, né? Podcast para quem está ouvindo no Spotify e vídeo para quem está vendo no YouTube, com a nossa, seguimos a nossa parceria com a Companhia de Talentos para falar sobre temas de processo seletivo. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais esperados aí dentro dos processos seletivos, que é o autoconhecimento. Então, estou aqui com a Isa Ferraioli. Tudo bem, Isa? Bem-vinda. Olá, tudo bem com você? Tudo bom, pô. E aí, hoje é dia de falar sobre autoconhecimento, né? E acho que autoconhecimento é um dos temas que as pessoas que mais buscam, né? Talvez aquelas menos buscam, mas o que elas mais precisavam se preparar dentro de um processo seletivo, né? Acho que envolve muito essa etapa aí, mas eu queria ouvir de você, o que é o autoconhecimento nos processos? Eu acho que você descreveu super bem, Pedro. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para você começar. Eu acho que não só um processo seletivo, né? Eu acho que para você começar uma carreira profissional, eu acho que o autoconhecimento faz toda a diferença, porque ajuda você a entender melhor o contexto, a entender melhor aonde você está se inserindo, né? Mas é muito difícil, porque para você ter o autoconhecimento, você precisa olhar para dentro. E tem algumas coisas aí que a gente acaba descobrindo no meio do caminho que são, às vezes, difíceis, mas importantes. Então, eu acho que ó, a gente vai falar um pouco aqui exatamente sobre isso, né? Como a gente faz para se conhecer, para desenhar uma linha do tempo, uma trajetória do que a gente já fez até o momento, para que a gente tenha mais robustez e mais conhecimento próprio mesmo para poder entrar dentro de um processo seletivo mais seguro. Que eu acho que isso faz toda a diferença dentro de um processo de seleção, né? Então, quanto mais seguro você está, mais fácil vai ser você trazer para a empresa aquilo que você tem como pontos fortes e como fortalezas mesmo. E você só consegue fazer isso de fato quando você se conhece. Então, acho que você trouxe aí um resuminho legal Pô, do que é necessário. Pô, que massa. Acho que é um tema muito importante e eu mesmo posso dizer que, putz, depois que eu fiz alguns trabalhos de autoconhecimento, meu desempenho foi muito melhor, não só em processo, mas na vida. E acho que a pergunta que muita gente que está assistindo aqui é, putz, por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo? Putz, eu nunca fiz uma entrevista, nunca mandei o currículo, como que eu me autoconheço, né? É engraçado, mas essa pergunta. É. Eu acho que existem alguns caminhos, né? Para os processos seletivos, eu acho que a primeira coisa, antes de você também fazer o processo interno de autoconhecimento, é entender aquilo que faz sentido para você numa empresa. Então, qual é a empresa que tem o propósito que é concomitante àquilo que eu busco, né? A cultura da empresa versus aquilo que eu tenho como perspectiva para minha carreira, para minha vida, etc. E aí, uma vez que você tem isso desenhado, eu acho que tem alguns caminhos importantes para você olhar para si, se entender e fazer essa adaptação. Então, eu acho que existem alguns testes super bacanas que são gratuitos, inclusive, você consegue encontrar eles na internet, de âncoras de carreira. Tem uma empresa que é uma empresa do Grupo Companhia de Talentos, por exemplo, que chama Beta, e ele tem uma jornada muito legal de autoconhecimento e também é gratuito. Então, os candidatos podem acessar, podem fazer esse exercício, porque ajuda bastante, de fato, no processo de se conhecer melhor. Outra dica super importante é você construir eu acho que uma linha do tempo mesmo, né? Da sua vida, da sua carreira, e entender quais foram os pontos principais que você identifica. E aí, dentro desses pontos principais, você conseguir pegar situações, lições aprendidas, e a partir delas conseguir entender um pouquinho o que você aprendeu com elas, o que você poderia fazer de diferente. Acho que uma última coisa legal para se fazer é pedir feedback. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, mas talvez uma das mais importantes. Então, pega pessoas que já trabalharam com você, pessoas que estudaram, às vezes você nunca trabalhou, mas na universidade mesmo, né? Você participou de alguns grupos, você fez alguns trabalhos, pode perguntar para professores e pedir feedback daquilo que eles entendem que são suas maiores fortalezas, o que são as oportunidades de melhoria. E aí, a partir daí, conseguir entender melhor
cada uma delas e potencializá-las, né? Eu acho que o que você tem de fortaleza fazer com que fique cada dia melhor e as oportunidades de melhoria, entender o que você poderia ter feito de diferente e trabalhar nelas, porque eu brinco que não é não errar, não é não ter. Os candidatos costumam falar, né, quais são os defeitos. Não são defeitos, são coisas de fato que você precisa desenvolver. Legal. E quando você ouve isso de outras pessoas, você consegue desenvolver elas de uma forma mais estruturada, talvez, né? Porque você consegue ouvir de outra pessoa, elaborar aquilo e fazer a diferença a partir disso. E é muito legal. Acho que o que você falou é muito legal, porque eu fazendo aqui na minha vida, eu lembro que quando eu estava prestando para os programas de estágio e trainee, alguém me falou também, putz, dá feedback, pede feedback e tudo mais. E aí eu fui tentar, tipo, não só no trabalho, mas para minha família, assim. Eu falei, putz, será que alguém da minha família consegue falar quais são as minhas soft skills? Eu lembro que eu queria saber quais eram as soft skills. E aí, na lata, assim, minha mãe falou, putz, você é uma pessoa que se comunica bem, você é flexível, mas também você fala muito, então, às vezes, você é prolixo. E ela mandou várias na lata. Eu falei, caraca, como as pessoas que estão ao nosso redor nos conhecem muito bem e a gente não aproveita isso, né, dentro do processo. Exatamente, eu acho que você trouxe aí o ponto essencial, porque as pessoas que convivem com a gente nos conhecem muito e elas trazem pontos que fazem. Às vezes a gente sabe, a gente só não enxerga direito, e aí quando as pessoas falam e a gente elabora aquilo, a gente consegue enxergar aonde a gente faz esses movimentos. Então, você falou aí um pouco das suas potencialidades, né, da comunicação e etc., mas que talvez você seja um pouco prolixo. Então, você consegue pensar nos momentos, né, quando você começa a conversar com as pessoas, no trabalho, com amigos, etc., você tendo recebido esse feedback, mesmo que você não tenha aceito ele de início, você começa, eu acho que no inconsciente, perceber isso, e aí quando você percebe, isso volta. E aí você consegue pensar e estruturar em como fazer diferente. Então, para mim, o feedback é uma das ferramentas mais poderosas que tem, de fato, para o autoconhecimento, justamente por trabalhar e por nos dar essa oportunidade, né, de refletir sobre esses pontos no momento que foi dado, mas também nos momentos seguintes. Meu, muito legal. Acho que quem está ouvindo já sai daqui com uma dica que é, pô, peça feedback, não só para as pessoas do trabalho, mas para as pessoas da sua vida. Um outro ponto que você falou que eu achei legal é sobre as experiências, tipo, de olhar no passado e tentar trazer essas experiências, pelo que eu entendi, porque essas experiências podem, por trás delas, terem aprendizados, talentos, soft skills. É mais ou menos isso? Porque o que acontece, né? A gente falou um pouquinho no começo. Quanto mais preparado você vem para um processo seletivo, então, quanto mais você se conhece, você conhece da sua trajetória, você está seguro, mais você vai conseguir transparecer isso e vai conseguir passar uma boa impressão para o recrutador. Então, quando você desenha essa linha do tempo e começa a ver quais são as principais passagens que você teve, então, sabe aqueles turning points na vida, na carreira, aquelas situações de fato que fizeram a diferença, e pode ser na parte profissional ou na vida pessoal, ou na trajetória dentro da universidade, é indiferente. O importante é você entender quais foram esses momentos e absorver o que teve de bom e de ruim nesses momentos, porque o que teve de ruim gerou aprendizado, e esses aprendizados ajudaram você a se tornar quem você é hoje, inclusive nas potencialidades que podem ser importantes para aquela posição. Então, todas as empresas, elas buscam algumas competências dentro da posição. Algumas competências, elas são competências comuns em todas as empresas, né? Então, a comunicação, a resiliência, o learning agility, que eles falam, né? Que é a rapidez e a agilidade de aprendizado, são algumas das competências que 99% das empresas hoje no mercado buscam nos candidatos. E aí, quando você, inclusive, acho que isso é uma coisa legal, na internet fala bastante sobre isso, que é as competências do futuro, que são essas Legal. competências que eu estou falando aqui agora, mas que Uhum. as pessoas podem pesquisar também um pouquinho e entender quais são elas, porque daí no momento que você desenha a sua linha do tempo, você consegue entender aonde você teve essa competência mais bem desenvolvida, aonde você teve essa competência menos desenvolvida, e o que você poderia ter feito de diferente, porque se um recrutador chega
chega para você e fala, me traga um momento em que você poderia, você se deparou com uma situação que você teve que fazer alguma coisa diferente daquilo que você entregou. Quando você tem isso desenhado na sua cabeça, você consegue resgatar isso com mais facilidade e você consegue trazer o que você aprendeu com aquilo e o que você fez de bacana, né? Os entregáveis que você teve dentro daquele momento. Então, ajuda muito a você a entender, de fato, a linha do tempo da tua vida e dentro dela aquilo que você teve de aprendizados. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal também para se fazer, para trazer essa robustez e essa segurança, né, no momento de você fazer um processo, que é super importante. E acho que enquanto você está falando, você matou os argumentos daquelas pessoas que falam, mas eu não tenho experiência, eu não tenho nada para colocar no currículo, porque todo mundo viveu momentos na vida, né? Então acho que esses momentos podem ser usados ao longo do processo seletivo, não só no trabalho. Acho que esse é um argumento que caiu por terra aqui agora. Não, e exatamente, porque a maioria das empresas, Pedro, elas não estão buscando experiência, principalmente para essas vagas de entrada, né? Quando você pensa em estágio, em programa de trainee, as empresas elas estão buscando potenciais. E o potencial, ele não é adquirido através de experiências profissionais, mas através, de fato, daquilo que você tem como competências e o quanto você consegue demonstrar isso no momento em que você está fazendo um processo seletivo. Então, pensa que a maioria dos processos você entra lá, tem uma dinâmica de grupo, né? Então, tem uma dinâmica de grupo, tem um case, você tem que desvendar aquele case, discutir com o grupo. O recrutador, na maioria das vezes, ele não está olhando se você encontrou a resposta certa. Se você foi lá e respondeu a resposta perfeita para o case. Eles estão preocupados da sua linha de raciocínio. O que você fez para chegar até lá? Como que você trabalhou com as outras pessoas do grupo? Qual que é o seu poder de influência? Como que você pega a informação que foi dada e trabalha ela junto com a equipe? Então, é muito mais do que a resposta. Normalmente, dentro de um processo seletivo, não tem certo e errado. É muito mais a forma com que você se coloca e a linha de raciocínio que você tem para chegar no resultado final. E você só consegue fazer isso e se estruturar quando você, de novo, eu vou usar muito essa palavra, que é a segurança. Quando você entra num processo seletivo seguro, sabendo sobre você, sabendo o que você tem de pontos fortes, sabendo aonde você consegue agregar, é muito mais fácil, porque isso vai transparecer no processo. E o recrutador vai conseguir observar isso versus aquilo que a empresa está buscando, porque tem muito disso também, né? Você pode ter um monte de competência que é incrível e que seria maravilhoso para uma empresa, mas não para outra. E aí, por isso que é importante você entender qual que é o seu objetivo versus o que a empresa está buscando. Porque existem todos os tipos de candidato, né? Para todos os tipos de empresa. Então, eu acho que quanto mais você se conhece, mais você tem match com as empresas que você de fato quer. Então, essa eu palavra acho que usar. Essa palavra que usar. É um match, né? Eu ia falar exatamente isso. Tem que ser um match, porque às vezes as pessoas falam que gosta de uma empresa, mas putz, os valores estão completamente diferentes do que ela apresenta. E vice-versa. Putz, a pessoa. E geralmente, pelo que você está falando, acho que isso acontece ao longo da carreira, né? Porque imagina que você não tem esse match, mas você mesmo assim passa no processo seletivo e descobre lá dentro. Aí é até pior, né? Você já está no... É até pior. E aí, por isso que é importante entender isso antes, né? E às vezes os candidatos ficam tristes, né? Porque falam, nossa, eu queria tanto essa empresa, me esforcei tanto e acabou não dando certo. E às vezes não dá certo justamente por isso, porque o candidato tem, né? É super qualificado, foi super bem na entrevista, trouxe um monte de evidência de coisa legal, mas o perfil dele e a cultura da empresa não são compatíveis, e se ele entrar na empresa, é um sofrimento para ele. Então, esse é o papel do recrutador também, conseguir enxergar e observar isso para que seja um exercício legal para a empresa e para o candidato, porque não adianta ser bom, a empresa se encanta, um candidato maravilhoso, mas ele entra lá e é absolutamente diferente daquilo que ele gosta, daquilo que ele acredita, né?
Então, eu acho que quando fala em autoconhecimento, eu acho que engloba também o restante do conhecimento, né? Principalmente para um processo seletivo, de se aprofundar na empresa, de entender aquilo que se quer de verdade, né? O que está buscando. E não é um exercício fácil. A gente fica falando aqui, parece que é uma coisa, né, super fácil de fazer, e não é, porque é, demanda tempo, demanda ouvir o que você não quer ouvir e ter que elaborar aquilo e trabalhar naquilo. Então, às vezes, você vai no que a gente falou do feedback, você vai lá pedir o feedback e você recebeu um monte de feedback. Eu tenho um monte de gente que eu converso que vai lá e pede para 10 pessoas, pede para amigo, pede para o trabalho e recebe um monte de informação. E aí, para elaborar aquele monte de informação é difícil, mas quando você faz, quando você entende que todo o feedback que é dado para o desenvolvimento, porque ninguém que não se importa com você vai te dar feedback. Quem não se importa com você vai simplesmente, né, vai simplesmente deixar para lá e falar, meu, ele que se vire, vai dar errado e aí não é problema meu. Se eu estou demandando meu tempo para te dar um feedback, é porque de fato eu acredito em você e acho que você vai ouvir o que eu estou te trazendo e se desenvolver. Então, eu acho que a escuta ativa para receber o feedback é o mais importante. Então, assim, de fato escutar, de fato entender. Às vezes você pode não gostar, mas voltar, parar para pensar por que essa pessoa falou isso. O que eu. Porque às vezes a pessoa enxerga isso e você não enxerga, mas para a pessoa enxergar isso, você transpareceu isso de alguma maneira. Né? Então, pode. A pessoa não necessariamente. Quem dá o feedback não necessariamente está certo. A pessoa pode não estar certa, mas ela entendeu aquilo de alguma forma. Se ela entendeu aquilo de alguma forma, você fez isso de alguma forma. Então, vale, é complexo, mas vale essa reflexão e esse entendimento, porque quando você consegue fazer isso de maneira estruturada, você consegue tirar muita coisa legal, consegue se conhecer muito mais e, sem dúvida, se conhecendo mais, o processo de seleção, um processo. E assim, já dentro da empresa também, tem o processo de seleção, que é o não é que a só. gente. Não, isso não acontece só antes, né? Dentro da empresa pode. Não, é principalmente durante, Legal. principalmente. Então, você faz todo esse processo e você conseguiu a sua vaga dos sonhos, você entrou na empresa. Tem um caminho imenso pela frente em que tudo isso que a gente está falando se torna duplamente importante. Porque lá dentro você vai ter que fazer as suas entregas, você vai ter que relacionar com pessoas diferentes, você vai ter que se comunicar de várias formas diferentes, você vai ter milhões de desafios. E você vai conseguir transpassar esses desafios se você se conhece, se você sabe o que você consegue fazer de melhor e o que você tem mais dificuldade. Então, tem, por exemplo, hoje no meu cargo, né? Tem coisas que eu faço com a mão na roda, assim, só acorda, despacha. E tem coisa que é muito difícil de fazer, porque não é o que eu tenho, né, facilidade para desenvolver. E aí que você precisa entender isso e voltar. Que ferramentas eu preciso? O que eu preciso fazer, mesmo sabendo que não é o meu ponto forte, para conseguir desenvolver isso da melhor maneira. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele segue com a gente para o resto da vida. E quanto mais a gente se aprofunda em tentar desvendá-lo, mais a gente vai ter sucesso, pessoal e profissional. Pô, incrível. Eu ia te fazer a última pergunta, que é qual dica que você pode dar, mas, nossa, acho que está super, super respondido. Obrigado pelo papo. E em tão pouco tempo eu consegui passar Imagina. um conteúdo tão profundo, né? Porque eu acho que você falou isso ao longo do episódio, que autoconhecimento, as pessoas acham que é simples, mas tangibilizar isso não é simples. Mas acho que a gente sai aqui com vários aprendizados, desde feedback, buscar experiência. A trilha de carreira é algo que eu vou fazer também, porque eu sei que pensar nesses momentos é muito importante, mas obrigado mesmo, viu, Isa? Imagina. Obrigada a você pela oportunidade e precisando de mais dicas, de mais trocas, eu estou aqui 100% à disposição, tá bom? Pô, show de bola, beleza. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Imagina, Valeu, tchau. tchau, tchau.